fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada brilha brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para adorar ao Senhor. Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e tenho certeza que aquilo que Deus quer falar ao seu coração é algo que pode mudar e transformar não apenas a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão à sua volta, porque assim aconteceu comigo. Na mudança, na minha transformação de vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não afetou apenas a minha pessoa, mas todas as pessoas que fazem parte do meu círculo, começando pela minha família. E nesta noite, eu quero começar aqui com vocês com um texto que está aqui em João, no capítulo 8, no verso de 1 a 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Que palavra abençoada, porque nós vemos aqui o agir, o mover de Deus na vida de uma pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite, ao qual nós estamos aqui, eu e meu filho, gravando esta mensagem, que Deus, Ele procura
verdadeiros adoradores. E esse é o propósito de Deus na nossa vida, para que nós viemos a nos tornar verdadeiros adoradores. E Ele quer isso para todas as pessoas. Ele vai dizer na sua palavra que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o busquem em Espírito e em verdade. Ou seja, nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus Cristo em Espírito e em verdade para adorá-lo, para render graças a Ele. Por isso que eu estou dizendo que o propósito de Deus nas nossas vidas é um propósito de nos fazer adoradores de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Bom, por isso que Jesus ele escreve. E ele escreve o quê? Ele escreve histórias. Nós vemos nesse texto que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar onde se extrai o azeite. Ou seja, Jesus ele passou a noite no Monte das Oliveiras buscando o quê? O azeite de Deus para a sua vida. Ele estava buscando a presença de Deus, a adoração a Deus, se encher com a presença de Deus, porque ele sabia que quanto mais ele se enchia de Deus, porque ele estava como um homem, Jesus é Deus, mas estava como um homem, mas quanto mais ele se enchia da presença do Espírito Santo, mais fortalecido ele estava para as lutas e as dificuldades e os problemas que ele enfrentaria. Bom, então Jesus, ele vai o quê? Ele vai ao Monte das Oliveiras buscar fortalecimento. E quando ele desce do Monte das Oliveiras, o texto está falando no verso 2 que ao amanhecer, ele apareceu novamente aonde? Na igreja, no templo, e diz que o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou ao quê? A ensinar. Então, você que está me ouvindo, Jesus, ele buscou a presença de Deus a noite inteira, porque ele tinha algo a falar, algo a ensinar. E neste momento é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te levar a você a pensar naquilo que Jesus está fazendo na vida dessa mulher, está fazendo na minha vida e na sua vida. Jesus, quando ele está cheio da presença, cheio do azeite, ele faz isso com o propósito. E qual o propósito? Vai dizer aqui que os mestres da lei levaram uma mulher que foi pega em adultério e colocaram ela de pé na frente de todo o povo e de Jesus. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi pega, surpreendida em adultério. E a lei fala que nós temos que apedrejá-la, né? A lei fala que nós temos que matá-la. Mas o que o Senhor diz? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Mas o texto está revelando que isso era o quê? Era uma armadilha. Os escribas e os fariseus, eles estavam tomados de um espírito maligno, de inveja, por aquilo que Jesus estava realizando. Veja que eles pegam essa mulher e colocam ela no meio do povo, na frente de Jesus. Quem colocou essa mulher no meio do povo foi o homem. E o homem a colocou ali para quê? Para humilhar, para condenar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que quando Deus te põe de pé, é para te honrar. Por quê? Porque se colocar de pé é uma posição de destaque. E quem está numa posição de destaque, ele está numa posição de ser apedrejado. E às vezes nós somos apedrejados no nosso dia a dia e nos surpreendemos por até pessoas que nós conhecemos, do nosso próprio convívio, nos apedrejam e às vezes sem nós nem sabermos que está nos apedrejando, não é verdade? Bom, eles queriam de alguma maneira apedrejar aquela mulher e armar uma armadilha para que Jesus fosse condenado.
Aqui nós vemos que eles trazem o quê? A verdade. Eles trazem a lei de Moisés, e a lei de Moisés é a verdade. Então aquela mulher que foi pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, porque a lei mandava que ela fosse apedrejada. Olha, que situação. A lei manda apedrejar. E você, Senhor Jesus, o que o Senhor diz? Aqui nós vemos o quê? Aqui nós vemos uma situação da lei versus graça, não é verdade? Quando eles chamam Jesus de mestre, mestre, olha, pegamos essa mulher. Mestre quer dizer aquele que ensina, mas eles mesmos não seguiam o caminho de Jesus. Eles mesmos chamam Jesus de Senhor, mas eles estavam na sua mente maligna, querendo condenar, querendo afrontar, e de alguma maneira usar a lei para apedrejar e matar aquela mulher. Mas Jesus, ele tem discernimento, e Jesus sabia que a lei pela lei tinha que apedrejar a mulher. Mas eu quero dizer para você neste momento, Jesus, mesmo sabendo que pela lei aquela mulher tinha que ser apedrejada, Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, e a sua misericórdia alcança todos aqueles que de alguma maneira necessita dela. Jesus é aquele que desata o nó e muda a história da nossa vida. Para aquela mulher, ela estava já condenada e morta por aquilo que ela fez. Ela sabia que ela iria morrer, porque ela tinha sido pega num ato de adultério. E pela lei, ela teria que morrer. Mas nesse momento, Jesus, ele se inclina, ele começa a escrever na terra com o seu dedo. E eu pergunto, o que Jesus escrevia? Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei, aquilo que ele fez de se inclinar e começar a escrever foi o que mudou a vida daquela mulher naquele momento. Vamos lembrar de Jó, quando Satanás ele fala que ele estava cirandando em volta da terra, e ele vai até a presença de Deus. O texto diz assim, e ele fala para Deus, Deus o chama e fala assim, está vendo lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Mas o diabo disse, lógico que ele é assim, o Senhor dá tudo para ele. E você conhece a história, que Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, nos filhos de Jó, e Jó tocasse em Jó, e Jó ficasse doente, porque ele queria que Jó ficasse fraco e mostrasse na sua fraqueza que ele rejeitaria a Deus. Mas Jó não era santo, Jó também não era anjo, mas Jó, ele era íntegro, porque ele era um adorador do Senhor. E Jó venceu essa situação. Veja que Jesus, ele se inclina não para o homem, mas Jesus, ele se inclina pelo homem. Jesus se inclina pela verdade. Lá em Isaías, no capítulo 53, vai dizer tudo aquilo que Jesus tinha que passar pela verdade. E ele passaria pela verdade afrontas, humilhações. Ele seria condenado, ele seria castigado até a cruz. Veja que Jesus, ele desceu
ao nível de um assassino, porque aqueles que eram levados à cruz eram os piores. E Jesus, ele desce, ele se inclina a isso. O Salmo 139 vai dizer que ele escreveu, quem escreveu? Todos os nossos dias. Deus, ele projetou, ele planejou, e ele diz que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Veja que além neste momento com essa mulher estava falando morte a ela, mas a graça de Deus estava falando vida a ela, morte é o fim. Mas Jesus escreve o começo novo na nossa história pela nossa vida. Jesus, ele se inclinou para começar a escrever uma nova história na vida daquela mulher. Antes, a vida daquela mulher era um rascunho. Agora não. Agora era uma nova história. Eu quero dizer que Jesus muda a sua história. Não se preocupe o que o diabo pensa a teu respeito. Eu falei sobre Jó. Deus apostou com Jó, com o diabo a respeito de Jó. Ou seja, você não tem que estar preocupado com o que os outros pensam, ou o que o diabo pensam. Você tem que se agradar por aquilo que Deus pensa a seu respeito. Mesmo aquela mulher sendo uma adúltera, Jesus escreveu uma nova história para aquela mulher, a ponto de se encurvar, a ponto de escrever no chão. Aí ele se levanta e ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem que não tem pecado? Só Jesus não tem pecado. Mas eu e você, nós temos pecado. Veja, que quando nós caímos, a palavra fala que o cair era do homem, mas o levantar era de Deus. Quando nós caímos, Deus perdoa quando nos arrependemos. Jesus, ele te levanta e te entrega uma palavra de vitória. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, mas a última palavra é de Deus. Ele é que dá a última palavra. E diz que ele se inclina novamente pela segunda vez. E o que ele estava escrevendo a segunda vez? Sabe o que ele estava escrevendo? Ele estava escrevendo a palavra final. Porque é dele a última palavra. Ele voltou ali para fechar aquela história com chave de ouro, para mostrar que ele tem o controle de todas as coisas, porque vai dizer o texto que quando ele se inclina novamente para escrever, os mais velhos começaram a sair, e todos saíram, até os fariseus, até os escribas que queriam apedrejar aquela mulher, tiveram que engolir seco e saíram dali, porque a última palavra na minha e na sua vida, ela vem do Senhor. É Ele que fecha a boca do leão, é Ele que fecha as artimanhas do diabo, é Ele que dá um basta em toda a situação. Sabe por quê? Porque, como eu disse no começo, que Ele tem um propósito de nos fazer adorador. Ou seja, o propósito dele é escrever o meu nome e o seu nome no livro da vida. Eu quero dizer para você que Deus, Ele escreveu aonde? No pó. Nós somos pó. A nossa origem é pó. Por causa do pecado original, o que acontece? Que Deus falou para a serpente. Falou que o homem morreria e que a serpente ia rastejar e comer do pó da terra. A origem é pecadora, pó. O diabo se alimenta do quê? O diabo, ele se alimenta do pó. O diabo se alimenta do pecado. Então, toda vez que nós pecamos,
nós estamos fortalecendo o diabo. Tem uma historinha que fala assim, que e isso é verdadeiro. Se você pegar 2 cachorros, vamos pegar 2 pitbull, e você alimenta um durante 10 dias, dá tudo de bom de melhor para o outro, para ele, e para o outro, você deixa ele sem comer 10 dias. Aí você coloca os 2 num lugar só para brigar. Quem que vai vencer? O que está alimentado ou aquele que ficou 10 dias sem comer? Quem vai vencer é aquele que se alimentou, porque ele está forte, ele comeu durante 10 dias. Aquele que não comeu, ele está fraco. Então eu pergunto para você, quem você está alimentando? Você está alimentando a Deus, ou você está... Se você alimenta a Deus, o diabo está passando fome. Mas se você alimenta o diabo, você está passando fome das coisas de Deus. Você consegue entender isso? Que muitas vezes nós estamos dando comida para Satanás através das nossas atitudes. Aquela mulher deu comida para Satanás. Aqueles homens que levaram ela estavam dando comida para Satanás, mesmo estando com razão dentro da lei. Mas aquilo que eles queriam fazer era para poder, de alguma maneira, condenar a Jesus também. Então eles estavam armando contra o próprio Deus. E se retiraram, um por um. E o que acontece? Quando aquela mulher foi colocada de pé ali, quantos inimigos ela tinha naquele momento? Muitas pessoas. E muitas pessoas segurando em pedras. Veja, quantas pessoas se levantam contra nós segurando em pedras? Quantos inimigos, às vezes nós nem sabemos, mas nós temos. Mas quando Jesus se levantou pela segunda vez e disse: a última palavra é a minha, porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele sabia, ele conhecia o coração de todas as pessoas que estavam ali, como conhece o meu coração e conhece o seu coração. Mas veja, que se retirou um por um, e ficou quem ali? Jesus e a mulher. Ou seja, Jesus, ele fez algo, ele escreveu uma nova história, e essa nova história daquilo que ele estava escrevendo e realizando naquele momento, era uma história de ter um momento pessoal com aquela mulher, né? Aí fica ali, 2 pessoas, a mulher e Jesus, um sem falar com o outro. Só que a mulher não sabia que aquele homem que estava ali era o autor de toda a história, de todas as pessoas. É o autor da vida, é o autor de toda a criação. Aquela mulher, ela estava esperando as pedradas de cabeça coberta, não é? Quem está de cabeça coberta não tem visão, não consegue enxergar, está acuada, está escondido, está com medo. Mas Jesus, ele dá uma palavra para aquela mulher, e essa palavra que Jesus deu para aquela mulher abrange a todos que querem essa palavra. E Jesus perguntou para aquela mulher: onde estão eles? E aquela mulher abriu, né? Descobriu a sua cabeça para ver, e ele disse: quem te condenou? E aquela mulher responde, quando ele pergunta: onde estão eles? E ela disse: não há mais ninguém, Senhor, não tem mais ninguém. Jesus pergunta: onde estão eles? Quem te condenou? Eu quero dizer, quando Deus muda a história, ninguém pode te parar. Pare de buscar o que já foram embora. Busque aquele que está aqui.
Busque aquele que estava ali. Jesus estava falando, eles já foram, agora é eu e você. Aleluia. Ela estava na presença de quem ela precisava estar. Alguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Naquele momento ela está confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus diz para ela assim, já que ninguém te condenou, já que agora eu sou o seu Senhor, então Jesus, ele vai dizer para ela, o quê? Nem eu te condeno, nem ele atira pedra. Jesus disse, nem eu te condeno. Talvez você que está me ouvindo, assim como eu, já fez muita coisa que se arrependeu. Eu vejo pessoas falar assim, eu nunca me arrependi de nada que eu fiz da minha vida, de nada que eu fiz, me arrependo daquilo que eu não fiz. Eu fiz muita coisa e me arrependo de muita coisa que eu fiz da minha vida. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus como essa mulher, e me arrependi, entreguei minha vida e chamei Jesus de Senhor, né? E Jesus fala assim, então vai, eu não te condeno, vai, Jesus vai dizer, e não peques mais. Jesus não falou, vem, ele falou, vai e não peques mais. Tem dois deuses nessa terra, um com letra minúscula e um com letra maiúscula, e os dois deuses te querem. Mas eu quero dizer que quando Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, ele estava dizendo, agora você está livre. Livre para quê? Para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Qual Deus você escolhe? Um com letra minúscula ou com letra maiúscula? O diabo te quer, mas Deus te deseja. Você é o grande amor de Deus. E neste momento, eu quero fazer uma oração com você. Deus não vai atirar numa pedra, Deus não vai te condenar, mas Deus está aqui para te abençoar, para te salvar e para te libertar. Não importa, assim como aquela mulher, é você e Ele. Querido Pai, querido Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós queremos agradecer pela Tua Palavra, porque é lei versus graça. A lei é morte, a lei condena, mas a graça traz vida, traz bênção, porque o Senhor cumpriu a lei. Nenhum homem conseguiria cumprir, mas o Senhor tinha um plano, um propósito, e o plano e o propósito do Senhor se cumpriu, e por isso nós estamos aqui hoje, para podermos falar que verdadeiramente o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E eu quero, no nome de Jesus, abençoar, Senhor, em Teu nome, todos esses que me ouvem, para que, assim como aquela mulher que estava, Senhor, condenada à morte, assim como eu, Senhor, que estava condenado no pecado, assim como muitos que estão, Senhor, mas que o Senhor se inclinou para cada um, ó Pai amado, para levantar novamente e dar a última palavra na vida de cada pessoa, porque o Senhor tem o poder da graça e da misericórdia, e eu acredito que aquilo que o Senhor estava escrevendo era misericórdia, através da sua graça, a qual nós somos alcançados no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que Deus te abençoe em todos os teus caminhos. Um abraço e um beijo no seu coração, porque nós estamos reinando em vida. Tchau!